Senhor, amados e queridos irmãos, aqui mais uma vez o irmão Maílson aqui para trazer uma palavra direcionada pelo Espírito Santo do Deus poderoso, do Deus maravilhoso, do Deus grandioso e do Deus vivo. Quero neste momento, amados irmãos, agradecer em primeiro lugar mais uma vez pela presença de cada um de vocês que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor, ao qual o nosso Deus poderoso permitiu que você estivesse aqui ouvindo esta palavra. Então eu agradeço a Deus por ter trazido cada um de vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Você que está assistindo esse vídeo, deixe seu joinha para fazer a obra do Senhor. Me ajude a fazer a obra do Senhor, porque quando você deixa aquele joinha aí, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Então você vai fazer uma obra missionária, assim como eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ative, amados irmãos, o sininho aí também. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos, se os irmãos puderem, comentem aí o que é que vocês estão achando do canal. Louvado seja o nome do Senhor. E para não ficar, amados irmãos, nas minhas palavras, hoje vamos falar da mulher do fluxo do sangue, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastará com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quem não conhece a história da mulher do fluxo do sangue? A Bíblia vem nos contar que havia uma certa mulher que por muito tempo, por exatamente 12 anos, que ela sofria de uma hemorragia. E ela usou de todas as formas que poderiam naquela época, a medicina daquela época para tentar a cura. Só que, amados irmãos, ela não conseguia de modo nenhum. Ela ia em um médico, ela ia em outro médico, mas médico nenhum conseguia a cura para essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então chegou, amados irmãos, a um ponto, a um determinado momento, que ela se desesperou e não sabia mais o que fazer. Mas só que ela ouviu falar que Jesus estava passando. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando ela disse, Jesus está passando, porque ela já ouviu falar de Jesus, e sabia que Jesus tinha feito vários milagres e várias curas. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando ela soube que Jesus estava passando ali, ela disse, então se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós vermos, amados irmãos, a tamanha fé dessa mulher. Ela falou que se apenas tocar na veste de Jesus, seria curada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que, amados irmãos, ali havia uma grande multidão, porque o mestre ali estava. Mas só que, amados irmãos, aquela mulher, ela não se entristeceu com aquela multidão, ela não se abateu com aquela multidão, porque naquele tempo, quem sofria dessa doença ou quem tinha lepra, não podia ter contato com ninguém, porque as pessoas não deixavam ter contato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela não olhou para a multidão, aquela mulher, ela não olhou para o tamanho do seu problema, mas ela sabia que existia um ser poderoso, maior do que o seu problema, que poderia resolver o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, ela mesmo sofrendo, mesmo rastejando no meio daquela multidão, muitas vezes sendo pisada, ela conseguiu e chegou e tocou na orla de Jesus. Foi quando ela tocou em Jesus que a palavra do Senhor vem nos dizer que saiu virtude. Louvado seja o nome do Senhor, do nosso Mestre Jesus Cristo. Então Jesus chegou e falou, quem me tocou? Ele falou para os seus discípulos. Os seus discípulos falaram bem assim, mestre, nesta multidão muitos lhe tocam, tu perguntas quem lhe tocou, mas Jesus falou assim, mas quem me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, de mim saiu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o que é que o nosso Deus, ele vem nos dizer neste momento? Que muitas vezes, amados irmãos, nós passamos por uns problemas, passamos por momentos difíceis, por angústias, mas muitas vezes a gente procura outras soluções. A gente procura soluções que não é Jesus. A gente procura tocar em quem não é Jesus. E muitas vezes aquele problema, em vez de ser resolvido, aquele problema piora. Por quê? Porque procuramos outro caminho. Porque o caminho da solução é Jesus. Porque o caminho da cura é Jesus. Porque o caminho da libertação é Jesus e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amados irmãos, que muitas pessoas têm quebrado a cara, porque têm procurado curandeiro, porque têm procurado pessoas que não são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, porque têm procurado
falsos deuses, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vem nos dizer que só existe um Deus, o Deus poderoso, o Deus grandioso, Santo de Jeová. Então, amados irmãos, e muitas vezes também o problema vem na nossa vida, a gente olha para a multidão, a gente olha para o tamanho da multidão e a gente olha para o problema e deixa aquele problema crescer e não olhamos para o nosso Deus, que é o Criador de tudo e de todas as coisas. Por que Deus está falando isso? Porque a gente não pode olhar para a multidão, a gente tem que olhar para aquele, louvado seja o nome do Senhor, a qual a multidão está seguindo, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é aquele que cura, que é aquele que liberta, que é aquele que salva. Como aquela mulher que teve aquela sua fé e foi curada. Então basta somente crermos em Deus, crermos no Senhor Jesus, não olhar para a multidão, e não olhar para o que o povo fala, não olhar para o que as pessoas falam, porque, amados irmãos, para lhe ajudar são poucos, mas para lhe atrapalhar são muitos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, grandioso e fiel, a qual, amados irmãos, Ele só pede que creamos nele, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela fez um gesto de fé, que tocou no coração de Jesus, ela apenas tocou na veste e foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Espero, amados irmãos, que essa palavra tenha chegado a cada um de vocês. E como eu peço, por favor, como essa palavra chegou até você, compartilhe, dê um joinha. Faça com que essa palavra, como chegou a você, faça com que essa palavra venha chegar a mais pessoas. Porque este canal aqui não está para brincadeira, está para pregar a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. E se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui novamente na semana que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.